E aí, beleza? Reed Richards é um cientista genial, mas está falido e, junto com seu amigo e colega Ben Grimm, precisam de financiamento e apoio de uma das pessoas mais ricas do planeta. Reed é visto explicando o experimento que ele precisa realizar para provar que a evolução na Terra foi possível por causa da exposição a uma tempestade cósmica de alta energia trazida pelos ventos solares. Como há outra tempestade vindo em direção ao planeta, pesquisas feitas sobre ela no espaço podem influenciar avanços em genealogia e medicina. O homem que está ouvindo a proposta é Victor Von Doom, que pode tanto pagar pela pesquisa quanto conceder a Reed acesso a uma de suas estações espaciais equipadas com um escudo forte, capaz de proteger os pesquisadores da tempestade. Victor está interessado principalmente nos benefícios da pesquisa de Reed para seus negócios. Então ele coloca sua diretora de pesquisa genética, Sue Storm, na reunião. Ela também é a ex-namorada de Reed. Victor pede 75% de todas as aplicações e patentes derivadas da pesquisa em troca de seu financiamento. E Reed concorda, pois não tem outra escolha. Sue acompanha Reed e Ben até o elevador e lá informa que ela será a responsável pelo lançamento. Ela concorda que Ben pode ser o copiloto da missão, enquanto o piloto já faz parte da equipe da empresa de Victor, sendo seu irmão Johnny Storm. 6 semanas depois, pouco antes do lançamento para a estação espacial de Victor, a equipe está se preparando para a missão. Eles chegam à estação em um ônibus espacial, acoplando 9 horas antes do evento cósmico, com Victor liderando a missão. Os 5 entram no módulo principal da estação, que é o único lugar protegido pelos escudos, de onde poderão monitorar a tempestade cósmica. Antes da tempestade chegar, Ben será o responsável por levar as amostras da Terra para fora da estação e expô-las à tempestade. Johnny pergunta se Reed está planejando algo com Sue de novo, pois notou que ele está de olho nela. Ao contrário dele, Ben acha que isso não é algo ruim, acreditando que ela ainda possa amá-lo também. No entanto, Johnny diz que está feliz que sua irmã esteja com Victor agora, enquanto ele tranca a câmara de ar para a caminhada espacial. Enquanto isso, Victor e Sue estão no módulo principal e falam sobre o futuro deles, com Victor se preparando para pedir Sue em casamento e torná-la mais do que apenas uma parceira de negócios. Ao mesmo tempo, Reed supervisiona o progresso da missão quando um alarme soa, informando que o limite para o evento cósmico foi antecipado em 6 horas do que eles esperavam. Eles agora têm apenas alguns minutos para trazer Ben de volta e levantar os escudos antes que a tempestade atinja a estação. No momento em que Victor está propondo a Sue, Reed corre para o módulo e avisa que a tempestade está acelerando, pedindo para Victor abortar a missão. No entanto, ele não tem interesse em fazer isso, acreditando que o escudo os protegerá. Então ele diz para Reed trazer Ben para dentro. Reed chega até Ben e Johnny explicando o que aconteceu. Ben teme que não conseguirá voltar a tempo, mas Johnny acha que a maneira mais rápida é ele pular em direção à câmara de ar. Quando Ben pula, Victor começa a fechar os escudos do módulo principal. Sue fica furiosa por ele estar disposto a deixar todos fora da segurança dos escudos e vai ajudar os outros. No entanto, a tempestade já está atingindo a estação. Ben é o primeiro a ser atingido pelo poderoso evento cósmico, mas ninguém é poupado, nem mesmo Victor. Algum tempo depois, Ben acorda de volta na Terra em uma das instalações de Victor, colocado em quarentena junto com os outros. Enquanto isso, Victor volta ao trabalho rapidamente sem outra escolha, já que a catástrofe na estação espacial fez as ações de sua empresa despencarem. Ele é visto conversando com seus parceiros, tentando convencê-los de que pode virar o jogo, mas eles lhe dão apenas uma semana antes de retirarem o apoio à empresa. De volta à instalação, Johnny fica inquieto, então ele quebra a quarentena e vai fazer snowboard nas montanhas próximas. Enquanto pratica, ele sente uma adrenalina tão forte que começa a pegar fogo e queimar as roupas, eventualmente voando por um momento. Ele pousa na neve, criando uma pequena cratera cheia de água ao seu redor.
Ben arma um encontro para Sue e Reed na cafeteria, juntando-se a eles por um tempo para que Sue não suspeite de suas intenções. Logo, ele começa a se sentir um pouco estranho e volta para o quarto, deixando o ex-casal sozinho na mesa. Não demora muito para eles começarem a discutir, e enquanto discutem, Sue começa a ficar invisível. Chocada com o que está acontecendo, ela derruba uma garrafa de vinho e Reed, sem querer, estica o braço de forma inumana para pegá-la. Johnny corre para a cafeteria, animado para contar o que aconteceu com ele também. Enquanto isso, Victor espera Sue chegar para o encontro e começa a apresentar alguns efeitos colaterais no corpo e alguns poderes estranhos causados pela tempestade. Reed e os outros vão ver como Ben está, conversando sobre o que pode ter causado aquilo neles. Sue está convencida de que foi a influência da tempestade em seus corpos, e Johnny só se interessa pela nova habilidade legal que ele agora tem. Quando ele mostra suas habilidades de fogo para Reed e Sue, o cientista finalmente concorda que a tempestade alterou fundamentalmente o DNA deles. Ben continua piorando enquanto lentamente se transforma. O restante do grupo chega à porta e tenta entrar, mas como o código de Sue não funciona, Reed consegue esticar o braço e passar por debaixo da porta até alcançar a fechadura. Ele destranca a porta, deixando Johnny enojado com a nova habilidade. E então eles entram para ver Ben fugindo da instalação. Victor também entra na sala perguntando o que aconteceu e Reed diz que foi Ben, que teve uma reação estranha à exposição ao evento cósmico. Sue explica que todos eles têm sintomas diferentes, fazendo Victor entender o que ele também estava sentindo. Victor ordena que eles encontrem Ben, saindo rapidamente da sala. Johnny pergunta a Reed se ele tem alguma ideia de para onde Ben pode ter ido e Reed percebe que ele provavelmente tentará voltar para casa para sua esposa Debbie. De fato, Ben está de volta à cidade, ligando para sua esposa de um orelhão na rua, perto da casa deles. Debbie sai para encontrá-lo como ele pediu, mas ele diz para ela ficar longe antes de explicar o que aconteceu. No momento em que Ben sai das sombras e se revela para Debbie, ela se assusta e corre de volta para casa, gritando de medo. No dia seguinte, Reed e os outros vão até a cidade para falar com Debbie. Enquanto isso, Ben está sentado no topo de uma ponte quando um homem de negócios se prepara para pular e acabar com sua vida. Percebendo o que o homem está prestes a fazer, Ben quer convencê-lo a mudar de ideia e começa a conversar com ele, assustando-o completamente. O homem cai bem na frente de alguns carros em movimento e Ben pula para ajudar, bem quando um caminhão enorme vem em direção a eles. Sem mais nada para fazer, Ben se prepara para o impacto e consegue parar o veículo com a força de seu corpo. Como é uma das pontes mais movimentadas da cidade, o acidente causa um engavetamento atrás do caminhão e interrompe o tráfego. Reed e os outros, por sorte, já estão lá, então saem do táxi para ver o que aconteceu. Ao mesmo tempo, Ben tenta descobrir como lidar com o homem assustado e o fluxo de curiosos quando percebe que o motorista do caminhão está preso dentro do veículo. A polícia consegue, de alguma forma, isolar a área do acidente e não deixa Reed e os outros passarem. Ben arrebenta a porta do caminhão e retira o motorista junto com o assento. A polícia intervém, achando que Ben é uma ameaça, e um dos policiais manda ele soltar o homem e se afastar. De repente, um cabo de energia explode, dando a Ben uma chance para fugir enquanto disparam contra ele. Enquanto isso, os outros encontram um jeito de passar pela barricada policial usando a invisibilidade de Sue. Ao se aproximarem da cena, Sue sobe em um carro e vê Ben. As faíscas do cabo causaram um incêndio. Então, quando Johnny vê uma menina presa entre os carros, ao lado de um tanque de gasolina prestes a explodir, ele corre para protegê-la do fogo com o corpo. A explosão lança alguns carros em direção a um caminhão de bombeiros que estava vindo. O caminhão sai da estrada e atravessa a ponte. A explosão continua a crescer, então Sue instintivamente usa outro poder que adquiriu e contém o fogo para que ele não saia de controle. O acidente do caminhão de bombeiros joga um dos bombeiros para fora, deixando-o pendurado no caminhão sobre o rio, segurando-se pela vida. Quando os outros bombeiros tentam ajudá-lo, o caminhão começa a inclinar mais em direção ao rio, então Ben o segura para que ele não caia da ponte. Outro bombeiro é lançado em direção ao rio pelas escadas quando Reed decide que é hora de usar seu poder também. Ben finalmente consegue puxar o caminhão de volta para a ponte e o segundo bombeiro sobe em segurança. A polícia, no entanto, cerca Ben,
dizendo para ele se deitar no chão. Mas fica tão surpresa com a multidão aplaudindo que abaixa as armas e também aplaude. Debbie aparece na cena, mas quando Ben se aproxima animado, ela tira o anel de noivado e se afasta para sempre. Reed ajuda Ben a pegar o anel do chão e jura que fará tudo o que puder para trazê-lo de volta ao normal. Mais tarde, enquanto os paramédicos cuidam da equipe, um dos policiais entra na tenda e mostra as notícias. Eles já estão sendo chamados de o Quarteto Fantástico. Victor também sintoniza apenas para ver a equipe explicando o que aconteceu para os repórteres. Ele não fica nada feliz com as entrevistas e nem seus parceiros, que retiram o apoio da empresa sem negociar. O Quarteto Fantástico continua atraindo multidões enquanto são escoltados pela polícia até o prédio de Reed. Ao entrar no laboratório e apartamento de Reed, ele diz a Sue e Johnny que eles devem ficar lá até descobrirem a extensão das mudanças e como revertê-las. Quando Sue se acomoda em seu novo quarto, ela folheia um dos álbuns de fotos de Reed, lembrando dos bons momentos quando Victor entra. Ela pede desculpas por não ter ligado e diz que vai ficar na casa de Reed, independentemente de sua insistência para que seus médicos a examinassem. Reed se junta a eles e diz a Victor que ainda não descobriu qual é a extensão das mudanças no DNA deles. Victor oferece sua ajuda, dizendo que todos estão nessa juntos. Antes de sair, Reed se desculpa pelo fato de a missão não ter saído como planejado, mas Victor o culpa pelo que aconteceu, irritado com as consequências para ele e para os outros. Reed acha que ambos são culpados, pois Victor não abortou a missão quando ele pediu. Victor fica muito bravo e diz a Reed para resolver tudo rápido, afetando a energia do prédio com sua raiva. Ben ouve a discussão e se junta a eles, evitando que ela saia do controle, e Victor finalmente vai embora. No elevador, Victor soca uma das paredes e vê a mudança acontecendo em seu corpo também. Mais tarde, Reed e Sue fazem alguns testes em Johnny e Ben, tentando identificar a origem da mutação. Em Ben, eles veem que seus órgãos estão completamente sólidos, e em Sue, sua invisibilidade vem da capacidade de dobrar a luz. Uma investigação mais profunda em Johnny faz eles perceberem que ele pode ficar tão quente quanto o sol, e talvez até mais. Eles dizem que se ele permitir que os níveis cheguem a esse ponto, ele pode acabar com toda a vida na Terra. Com a ajuda de Reed, Sue aprende a controlar sua invisibilidade, mas sua outra habilidade ainda é difícil de manejar. Enquanto isso, o médico de Victor diz a ele que seu sistema está se transformando em uma liga orgânica metálica, mais forte que o titânio e mais dura que diamantes. O médico acredita que a infecção, ou o que quer que seja, estará completa em 2 a 3 semanas, sem conseguir explicar totalmente para si mesmo ou para Victor. Como o médico acha que pode ser algum tipo de doença infecciosa e sugere notificar o CDC, Victor o mata. Reed está trabalhando duro em seu laboratório e descobre que seus uniformes ou trajes também mudaram, assim como eles. Eles podem mudar de tamanho, se tornar invisíveis ou resistir ao fogo. Ben ri deles, dizendo que parecem uma banda dos anos 80. E Sue diz a Johnny que ele não pode usar seus poderes em público, pois pode ser perigoso. Mais tarde, Sue é cercada por alguns fãs por causa da crescente popularidade deles, então ela despista a multidão, ficando invisível novamente. Quando ela volta, conta para os outros que eles realmente não podem mais sair de casa. Reed também está preocupado que os poderes deles ainda estejam evoluindo, o que faz Johnny comentar que tem certeza de que logo poderá voar. Ben pergunta se Reed pode curá-los e ele explica que talvez consiga reverter os efeitos da tempestade. Ele planeja construir uma máquina que possa recriar a tempestade cósmica e inverter o sinal de onda que ela cria para que eles possam voltar ao normal. Os riscos são altos e uma das possibilidades é que os poderes deles aumentem exponencialmente ou até que isso os mate. Enquanto Reed trabalha na máquina, todos os 4 fantásticos começam a se acostumar com seus poderes e sua nova rotina. Victor continua mudando também, ficando mais irritado a cada minuto, considerando que perdeu sua empresa e que a mídia está se divertindo reportando seus fracassos. Além de se transformar em metal, ele descobre que pode controlar eletricidade.
habilidade. Na cena seguinte, ele confronta um de seus parceiros e usa essa nova habilidade para matá-lo. Enquanto isso, Reed está quase terminando a máquina com a ajuda de outros cientistas e Johnny decide sair do apartamento porque não aguenta mais ficar preso. Johnny sai e faz uma manobra maluca que é transmitida ao vivo na ESPN, fazendo o resto da equipe sair para confrontá-lo por fazer essas coisas. Reed e Sue o repreendem por agir como uma criança, mas Ben está pronto para dar uma lição nele. Sue impede que eles briguem e Johnny confessa a Reed que quer continuar como está, dizendo que talvez eles tenham ganhado esses poderes por um motivo. Ao mesmo tempo, Victor prepara um plano para destruir e derrotar o Quarteto Fantástico, mas principalmente para matar Reed. Mais tarde, ele monitora o laboratório de Reed e planeja se livrar de Ben primeiro. Victor encontra Ben, diz que estava preocupado com ele e planta pensamentos e sentimentos ruins sobre Reed e os outros em sua mente. Então, quando ele vê Reed e Sue de volta ao laboratório, ele confronta seu amigo, acusando-o de não se esforçar o suficiente para trazê-lo de volta ao normal. Reed diz que ele precisa ser paciente por mais um tempo até conseguir acertar a máquina sem machucá-los mais, mas Ben não quer ouvir. Ele começa a bater em Reed e quer brigar, mas Reed consegue imobilizá-lo e acalmá-lo. Ben sai do laboratório e da equipe também. Johnny e Sue discutem e Reed decide testar a máquina sozinho. Sue percebe o que ele está fazendo e volta para o laboratório apenas para encontrar Reed com habilidades ainda mais avançadas e fora de controle. Victor monitora a situação e assim que Reed e Sue saem, ele traz Ben para o laboratório. Ele diz a Ben que enquanto Reed não consegue fazer a máquina atingir a capacidade de energia necessária, ele pode. Ben está vulnerável o suficiente para cair no truque e entra na máquina. Victor usa seus poderes para energizar a máquina e trazer Ben de volta ao normal. Quando Ben sai da máquina mudado e feliz, ele percebe que Victor planejou tudo. Victor diz que aceitou seu destino e nocauteia Ben. Reed chega bem na hora e Victor o atinge, jogando-o para fora do prédio, aquecendo-o tanto que ele não consegue controlar seu poder e acaba caindo. Victor o pega no pé do prédio e o leva para seu escritório, finalmente colocando a máscara para esconder seu rosto. Enquanto isso, Sue e Johnny encontram Ben e ele conta o que aconteceu com a máquina. Eles também percebem que Victor deve ter levado Reed. Victor tortura Reed, resfriando-o drasticamente, e mira um míssil no laboratório de Reed para destruir os outros membros da equipe. Johnny e Sue veem o míssil, então ele salta do prédio, esperando afastá-lo do laboratório, já sabendo instintivamente que é um míssil guiado por calor. Johnny finalmente consegue voar e direciona o míssil para longe, se livrando dele de maneira relativamente segura. Enquanto isso, Sue vai ajudar Reed e Ben entra na câmara para recuperar seus poderes e lutar contra Victor. Sue fica invisível e solta Reed das amarras quando Victor aparece, e eles começam a discutir. Quando ela percebe que ele não vai escutá-la, ela o ataca com seus poderes. Victor reage e ela fica invisível, mas ele ainda a encontra e se prepara para matá-la. De repente, Ben atravessa as paredes com todos os seus poderes de volta e ataca Victor. Os dois libertam Reed, mas Victor ataca Ben e o joga para fora do prédio. Quando eles caem no chão, são cercados por uma multidão e pela polícia. Os policiais atiram em Victor, percebendo que ele é a maior ameaça, e quando ele está prestes a atacá-los, Ben joga um carro nele. Victor não sofre nenhum arranhão, e a luta continua até ele conseguir imobilizar Ben. Antes que ele possa matá-lo, Reed e a equipe aparecem para proteger Ben, atacando Victor. O vilão se sobrecarrega de energia, atacando o Quarteto Fantástico, e eles não conseguem enfrentá-lo. Reed consegue segurá-lo por um momento, até passar o plano para Johnny. Ele deve atingir o nível máximo de calor e atacar Victor. Ben afasta Reed de Victor, enquanto Johnny cria o fogo e Sue o contém com suas habilidades. Quando eles aquecem o corpo metálico de Victor o suficiente, Ben o cobre com água. Isso o paralisa, pois o metal resfriado rapidamente endurece. O Quarteto Fantástico derrota o vilão que ajudaram a criar e se tornam uma super equipe aclamada por todos ao redor. Mais tarde, eles comemoram o sucesso em um barco. Ben está lá com sua nova namorada, enquanto Reed e Sue ficam noivos. Johnny apenas continua com suas travessuras de sempre. Algum tempo depois, Victor ainda está vivo, mas
mas sendo enviado de volta para sua terra natal, o país de Latvéria. Terminando assim Quarteto Fantástico, filme de ficção científica e ação de 2005. E eu espero você no próximo vídeo.